está aqui com a presença nessa tarde do Dr. Rafael Fernandes. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, doutora Flávia. Tudo bem? Cumprimentos, tudo bem. Graças a Deus e você. É muito prazeroso estar aqui com tantas informações que nos causam verdadeiro pavor, mas Com ao certeza. mesmo tempo a gente vê que tem um profissional que botou aí a voz para aqueles que muitas vezes não têm voz, né? É verdade, o prazer é todo meu. Poder ser entrevistado pela doutora Flávia, que é maravilhosa, que eu gosto muito. Que bom, tá? que bom. E ganha elogio hoje, hein? Vamos lá. Não, Hoje mas a gente tem que elogiar também, claro, porque claro. o ambiente que você vive, né, é um ambiente muito dolorido, né? É um Sim. ambiente de muita dor, de muita pressão, de muitos casos e descasos Verdade. com os bancários. Não Sim, é à toa sim. aí do seu grande programa de TV, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Casos e nessa. descasos, que o nome realmente ele tem tudo a ver com o que você trabalha o tempo inteiro, né? Sim. Que são os casos e descasos que acontecem com os bancários. Programa esse que vai na Rede TV, mas vamos falar daqui a Vamos pouco, lá. a gente já está ali com a Vamos lá. imagem ali. É. Mas hoje eu quero saber o tema importante que tu trouxe aqui para nós, para que a gente possa aí levar para o público de casa mais um motivo de grande preocupação da série Bancários em Risco. Vamos lá. Ver se o pessoal de casa consegue se identificar, tá? É uma situação muito difícil deles. O tema da série Bancária em Risco, metas absurdas, a cultura tóxica da alta demanda e baixo suporte, criticando as expectativas irreais impostas aos trabalhadores bancários e bancárias. Então, com isso, eu desenvolvi algumas palavras-chave aqui para ver se o pessoal se identifica com uma ou algumas delas. Metas, manipulação do sistema, ranking, nota mínima, destacando funcionário com nota mínima, cobrança de resultados, assédio moral com cobranças absurdas, até mesmo através de WhatsApp, e-mails, etc. e tal. A pessoa não consegue desconectar do trabalho, que é uma pressão tremenda. Riscos de demissão ou descomissionamento. Então, vamos tocar, se a gente conseguir tocar um ponto cada vez desse. Adoecimento. Retorno do trabalho após afastamento por acidente de trabalho, em razão do adoecimento. Risco de discriminação e descomissionamento, ou até mesmo demissão, por se tornar doente em razão da meta imposta. Segregação dos colegas quando retorna por acidente de trabalho. Exclusão total e ofertas descaradas de acordo para quem sofreu acidente de trabalho em razão das metas que ele era obrigado a cumprir. Agora é o alerta, né? Aqui, assim, estamos cheios de alerta vermelho, alerta vermelho. Inúmeros alertas, e que realmente minha preocupação principal é com o adoecimento, é com acidente de trabalho. Eu acho que todas essas palavras-chave que foram apresentadas, todas elas afunilam para um único lugar, o adoecimento. O adoecimento físico e o adoecimento mental. Justo. E essa dificuldade de se desconectar do trabalho, até mesmo quando você nem está mais nele mesmo, saiu, já está fazendo alguma outra coisa, sempre vem aquela lembrança. Porque quando eu estava no banco, eu passava por isso. Porque quando eu estava no banco... Porque eu tenho amigas bancárias que já não estão mais há muito tempo e elas sempre têm histórias horríveis e pitorescas para contar. Eu falei, minha amiga, esquece, acabou. Ela, Flávia, você não tem ideia. Não dá para desconectar, porque ficam coisas que já estão enraizadas na gente. Aí vem a piração. Aí vem a lesão à saúde mental. Ontem no programa falamos sobre isso. Por acaso falamos nesse ponto. Tem um tema que vai ao ar, não sei se vai ser essa semana ou a outra, depende da produção, falando sobre a lesão à saúde mental e a ponte para a doença ocupacional física. Já que a gente entrou, eu acho até, antes da gente tocar nessas metas, eu acho que, como, na verdade, tudo se conversa, eu acho que é importante a gente falar, na verdade, até sobre casos e descasos, né?
que é um programa que ele vai ao ar na Rede TV todos os sábados, todos né? os Rede sábados TV Distrito Federal. Agora assinamos contrato com a Rede TV do Espírito Santo. Nossa, então Rede TV Distrito Federal e Rede TV do Espírito Santo. Não, migramos do Distrito Federal para o Espírito Santo. Perfeito. Tá? Mudamos o horário no Espírito Santo, em Brasília era 12h30, no Espírito Santo 9 da manhã. Então, e depois vai para o YouTube, colocado o programa no YouTube, 9h30 da manhã. Após finalizou na Rede TV, vai para o YouTube, para a página do YouTube, Rafael Fernandes, advogado. Então, todo sábado, diretamente da Rede TV, Espírito Santo, às 9 horas da manhã, um programa realmente único, inovador, que é o Casos e Descasos, específico para o público bancário, pessoas que se sentem lesadas, estão sofrendo no ambiente de trabalho. Não só bancos, né? Não só bancários, são acidentes de trabalho de uma maneira macro, né? Isso. Que muitas vezes eles não percebem que estão sofrendo, na iminência de sofrer esse acidente. E hoje o Casos e Descasos, ele está ali para alertar você que está na iminência de sofrer um acidente e talvez não saiba. Verdade. Então, primeiro quero lhe parabenizar pelo programa. Eu tenho o hábito de assistir, infelizmente. Eu não moro no Espírito Santo, mas eu faço questão de, quando ele termina, eu vou lá no canal do YouTube, né? Para quem não segue, o Dr. Rafael Fernandes está lá, Rafael Fernandes, advogado. Acabou o programa no sábado, logo em seguida ele já vai diretamente para o YouTube, aí eu assisto por lá e fico muito satisfeita realmente com o programa em si. E bom saber que nos próximos você vai falar muito sobre essa questão de metas e de toda essa questão de adoecimento mental, né, que os acidentes podem causar por grandes cobranças. Sim. Então, falando do Casos e Descasos e falando dessa rotina do trabalhador, vamos começar pelas metas, né? Vamos. Essas metas que são muitas vezes fora da realidade e absurdas. E aí? Em relação ao bancário, não é algo que às vezes, não, é sempre. Sempre. E voltando ao assunto do programa, claro, vamos falar de bancários, vamos falar de vigilantes bancários, vamos falar de vigilantes em geral, vamos falar da enfermagem. Ontem foi entrevistada uma enfermeira aposentada por invalidez, entendeu? Vamos falar de outras categorias também, principalmente as que têm maior risco. E depois nós vamos para outras. Bancário, enfermagem, vigilante e por aí vai, tá? Que são os campeões praticamente de afastamento por acidente de trabalho e que tem um risco muito acentuado de sofrer acidente de trabalho. O bancário, em razão desse tipo de situação que é sistêmica hoje. Depois da informatização dos bancos e a questão das novas tecnologias, as metas dispararam. E o bancário termina aquela meta daquele mês. No dia seguinte, bobear, já tem o dobro da meta do mês anterior. Não dá nem tempo de respirar, né? Não dá, ele não tem tempo de respirar. Não, tipo, consegui, não. Não tem tempo. Agora eu de novo, vamos lá, eu dobro. Não tem tempo. Nossa Senhora. Aí a pior parte é quando ele começa a adoecer. Alguns escondem a doença, que é o maior problema de todos. Claro. Ontem nós discutimos sobre isso no programa. Esconde debaixo do tapete. Ou finge que não tem, fica tomando medicação de analgésica para poder superar a dor física, para conseguir realmente trabalhar com medo de ser demitido ou ser descomissionado, perder o cargo de comissão em relação a gerentes, etc. e tal. E que é o maior erro, eu sempre falo aqui que tem que ter um histórico, tem que cuidar da saúde, que está em primeiro lugar, e que não adianta esconder, porque uma hora vai vir à tona, porque não tem jeito. Ela é insidiosa, mas ela vem dando sinais de sintomatologias. Ela vem dando sinais de dor, dormência, formigamento. Estamos falando de lesão por esforço repetitivo. Isso. De Leri Dort. Em relação, já falamos muito aqui sobre isso. E que, na verdade, é o que as pessoas entendem muito, né? Elas acham que o bancário hoje, ele sofre Leri Dort, né? Lesão de esforço repetitivo. E aceito a cronicidade da categoria em relação a isso, que eu não aceito. Para mim não é natural. Pois é. Você ficar doente é um trabalho. Exatamente. Então, se torna tão
Isso é normal. Você é bancário, é normal. Todo bancário tem LER. Todo bancário tem essa lesão por esforço repetitivo. Não, não é normal. Não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Isso é totalmente anormal, totalmente antinatural. Você ingressar no mercado de trabalho, a pessoa diz, estou ingressando no mercado de trabalho, todo mundo fala que eu vou ficar doente. E aceitam isso, a gente vai começar a discutir horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de penosidade, daqui a pouco vai vir aí, adicional disso, adicional daquilo. Ou seja, o próprio sistema, o próprio Estado aceita o risco através da monetização. Isso é um absurdo. É verdade. E não estão preocupados com aquele colaborador que realmente está dando sangue dele, a vida dele para aquele trabalho, em relação à sua saúde. Tipo, você está sendo remunerado por isso. Não, ele é um número. Você está recebendo hora extra por isso. Está recebendo um adicional X ou Y. Ele é um número totalmente descartável, né? Sim, porque quando ele sai, tem outros para entrarem. A questão toda foi expulso do mercado de trabalho. Vai colocar o currículo dele lá com 40, 50 anos, que trabalha 30, 20 e poucos anos dentro do banco, em outro banco? Ou admissional? O que o médico vai dizer? Vai entrar? Não. Não vai entrar. Está expulso do mercado de trabalho. Entendeu? Então não é normal ficar doente e ficar incapacitado para suas funções e ser expulso do mercado de trabalho. Então, realmente, isso são pontos que ficam aqui o alerta. E eu falo sempre isso. Tem que montar um histórico, tem que procurar ajuda médica adequada, terapêutica, para que aquela doença não desenvolva. Ontem nós discutimos, nós gravamos com um médico, ortopedista especializado, e discutimos momentos das lesões relacionadas a bancários, operador de caixa de supermercado, atendente de telemarketing, que estão expostos a determinados riscos em relação à doença ocupacional de Ler e Dort. Tá? E fora os que estão com possível lesão de coluna, de hérnia de disco, aquela coisa toda, que o pessoal que nos assiste já conhece. Que tem um momento para conseguirmos a cura. E ela esconde, ela dá tchau à cura. Ela aumenta o nível da lesão e vai aumentando, aquilo que a gente fala sempre, vai lá em cima, agudiza, volta para a crônica, não cura mais. Só tratamento para aquilo. Porque, na verdade, a questão do esconder a lesão, do esconder, acho que estou passando, vai muitas vezes por causa do próprio medo do você ser descartado. Mas a partir do momento que ele recebe a informação, ele tem conhecimento de que há direitos ao lado dele, ele se encoraja a se tratar, a se cuidar, exatamente nesse momento que é possível se curar. Sim. Né? Sim. Então, se eu posso, nesse momentinho aqui, eu sei quais são as minhas garantias, quais são os meus direitos, e me manter no trabalho, mas me manter saudável, ele se encoraja, toma as providências que tem que tomar, fica bem e permanece no trabalho. Sim, né? é isso que deve fazer, entendeu? Só que ele tem receio de, vou procurar aqui, vou pedir uma abertura, vou pedir para o meu médico, pedir para o médico da empresa abrir uma comunicação de acidente de trabalho. Logo para o inimigo. Não pode. Alertou a lesão, mas é um caminho que realmente não tem outro caminho a seguir. E se tratar, porque vai ficar doente cada vez mais. Vinculamos lesão à saúde mental com lesão física, uma ponte para lesão física. E fizemos também, nesse programa de ontem, que vai aparecer, uma inversão. A lesão física para um caminho para a lesão à saúde mental. Então, a meta, essa discussão tóxica no ambiente de trabalho que nós estamos falando hoje, está totalmente vinculado a isso. É uma das causas, entendeu? Tirando as causas de ergonomia incorreta, falta de treinamento, para como se sentar numa cadeira, se posicionar os equipamentos errados também. Então, é um dos fatores. Esse é um dos diversos fatores. Mas que, na minha opinião, tem grande influência na saúde mental
e na lesão por esforço repetitivo. Mas por que que tem relação? Porque a partir do momento que você sofre um estresse em demasia, você começa a desenvolver questões depressivas, você tende a enrijecer seu corpo, sua musculatura. Então, os toques numa tecla, no computador, ele é mais forte. Então, isso faz com que você tenha uma tendência, aumenta o seu risco de acidente de trabalho. Porque de forma inconsciente ele está com raiva, né? É isso aí. Tá ali, né? Isso aí. Ele promove, estar ali é uma raiva e ele acaba usando... Despejando essa no movimento, raiva no movimento. No movimento. Agora, cabe a todos os bancários ou outras categorias que passam por isso, olhar o colega. Prestar atenção no colega. O colega está calado. Ele não brinca mais, ele está nervoso, ele ficou explosivo de uma hora para outra. Não é aquele colega que nós estamos falando, não é a Maria, não é aquele João como era anteriormente. Então tem uns sinais, pega o colega e ajuda. Colega, está acontecendo alguma coisa com você? Vamos procurar ajuda? Agora, eles precisam se realmente, a união faz a força nesses casos também. Então vamos lá. Vamos ajustar isso aqui? O que está acontecendo? Vamos procurar um psicólogo? Vamos procurar uma terapia? Vamos fazer alguma coisa em relação a isso? Para que você não desenvolva algo maior. Isso, aquilo ali que realmente está causando aquele tipo de lesão, se afastar pelo INSS para se cuidar. Claro. Porque primeiro a saúde e depois você volta para o trabalho bem. Agora, o que vai acontecer no trabalho depois, vamos ver. Vamos fazer as garantias todas daquela vítima de acidente de trabalho. A questão da estabilidade, a questão do FGTS depositado, a questão do tratamento da saúde dele. Quer dar seguimento na carreira de bancário? Então vai ter que se cuidar. Vai ter que se cuidar. E não adianta se esconder no quarto escuro e fingir que ninguém vai me achar, porque vão achar. Aí quando se aposentar... Fuga, né? Se um dia se aposentar por tempo de serviço, vai receber 60% da sua remuneração. Bateu o tempo certinho, recebeu 60%. Ele vai querer continuar trabalhando. Claro. Esse é um outro problema. Ele quer continuar trabalhando, porque ele ganha 5 trabalhando e ganha 3 aposentado. Então, se eu parar de trabalhar aqui, eu só vou ficar ganhando 3 aposentado. Então, vou ter que complementar essa renda. Mas no até momento mesmo... que mais precisa, né? Justamente. Já está com mais idade. Já está mais suscetível às portas fechando do mercado. Então, por isso que é importante que ele se afaste, monte realmente um histórico e tudo mais. Até mesmo quando ele se aposentar, se ele ficar doente, eu tenho casos desses no meu dia a dia, eu alerto aqui porque muitos não devem nem saber, de aposentados doentes. Aí o aposentado se afasta, quer se afastar pelo INSS, mas vai receber o quê? Nada. Já recebe aposentadoria por tempo de serviço. E aí? Vai voltar para o banco? Vai ser demitido? Possivelmente. Então ele tenta se esconder, mas é um círculo vicioso. Vai pegá-lo um momento. Entendeu? Então, esse caminho é único. Não tem como ele fugir desse caminho. Porque lá na frente ele vai driblar isso aqui, ele vai contornar, lá na frente ele vai voltar para o mesmo caminho. Só que ele deu essa volta e esse percurso que ele era para se proteger, com história, com tratamento, tudo, ele não se protegeu. Ele se desprotegeu. Por isso é importante, né, encorajar realmente a você identificar, tá na hora de eu falar, tá na hora de eu pedir ajuda. Isso. Antes que o pior possa vir a acontecer. Foi daí que nasceu, né, o Casos e Descasos, né? O programa de grande sucesso, ele nasceu justamente por isso, porque o Dr. Rafael, ele realmente deu voz àqueles que se escondiam, que ficavam no quarto escuro e escondidos, deixando o tempo passar. Não, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E chega uma hora que não dá conta, não. É isso aí. Aí começa a discussão de pensamento e ideação suicida. Nós vamos parar um programa aqui para falarmos sobre isso, que é de cada 100 bancários, tem estudos que apontam que 4 tiveram pensamentos ou ideação suicida.
Eu conheço particularmente. Então realmente é um casos, número assim. muito grande. Eu não conheço entre a gente advogados ou médicos ou outras carreiras que falam, olha, 4% ou 5% já pensou em suicídio. Algo está errado. Algo está errado. Você abrir mão da sua vida como um todo. Sua família, tudo seu. Pensar em suicídio por causa do seu trabalho, que é tóxico, que causa que a grande... Em uma das entrevistas do programa, eu entrevistei um diretor, o Edelson, diretor executivo do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, muito competente, fica nosso abraço aqui, brigador pelos bancários, de fato, fica o nosso parabéns aqui para ele e ao sindicato. Ele mencionou de forma clara algo que eu já sabia, mas ele de forma clara, tipo, a minha opinião é minha, particular, mas eu estou ouvindo de um representante que tem uma quantidade enorme de atendimento. Rafael, o bancário não tem conhecimento dos seus direitos. Eu concordo com você, porque cada dia que passa eu vejo que sabem menos. Então, esse tipo de informação, o programa Casos dos Casos, eu poder vir aqui, ter essa voz contigo e com o programa aqui, pode ter todo o sentido e mudar totalmente a vida de uma pessoa. Completamente. Porque hoje, muitas delas entrando agora, que estão 3, 4, 5 anos, ainda estão bem. Mas daqui a 5, 10 anos, como estarão? Nós não sabemos. Então, que comece a tomar as providências agora. E quem já está doente, pensa, medita, o momento é agora. Não deixe para depois. Outra coisa, está doente, vamos buscar benefícios junto ao INSS. Se já houver incapacidade consolidada, lesão consolidada, seja mental ou seja física, vamos buscar um auxílio. Para isso, vamos. O banco causou aquilo, conforme for, o banco começa a perseguir, vamos buscar ações indenizatórias contra o banco. O banco, muitas das vezes, o seu empregador, ele não quer te proteger, ele quer te mandar embora. Eu ouvi relatos, isso não tem muito tempo, que existem grandes bancos buscando as vítimas de acidente de trabalho que estão retornando para o emprego, tentando fazer acordo para poder demiti-la. Quer botar areiazinha em cima, né? Para poder tapar o buraco mais ou menos. Justamente. Né? Aí quando a gente fala que tipo, a pessoa já está numa situação de fragilidade, aí fala, eu te proponho 50 mil, 100 mil. Oh, glória. Mas ela está expulsa do mercado de trabalho. Completamente. Ela não se dá conta. Ela não se dá conta disso. É uma armadilha. Né? Justamente. É uma armadilha. E é possível reverter uma situação dessas? A pessoa acaba anuindo com um acordo no momento de fragilidade. Eu entendo que vender a estabilidade provisória dessa forma, no momento de fragilidade desse, para mim, apesar que teremos inúmeras discussões na Justiça do Trabalho em relação a isso, para mim é um absurdo e talvez uma possível nulidade, talvez, mas vai dar panos para manga. Vai. Entendeu? Então não faça. Não faça porque não vale a pena. Entendeu? Porque a sua estabilidade vale muito mais do que isso. Agora, também temos casos que, tipo, eu não suporto mais trabalhar. Eu não aguento mais e realmente talvez seja o único caminho se desligar. Entendeu? Talvez seja o único caminho. Temos alguns casos que realmente o banco não serve mais para determinadas pessoas que atingiram um grau de lesão incapacitante de certa forma que ela não consegue mais desenvolver a função de bancária. Eu tenho diversos casos desses no trabalho. Sim. De incapacidade total específica para a atividade bancária. Ou seja, ela não consegue mais desenvolver a atividade bancária. Aí tem que saber se tem emocional para voltar, colocar numa mesa isolada, colocar para virar estagiário, rebaixamento. Tem cabeça para isso? Muita gente não tem. Mas aí o rebaixamento, né? Até dos itens aí que foi colocado, essa questão de rebaixamento, de segregação, de tirada de comissão, ele vem numa sequência profissional lá como um gerente, como, né, top lá no banco. E aí é afastado por questões de LER, por questões de situações emocionais e fica afastado pelo INSS dentro dos benefícios regulares, como já conversamos aqui algumas vezes. E aí ele retorna e não pode retornar daquela função. Ele perde todos os
benefícios não ficaria... ele perde esses direitos dele, não seriam direitos que já fazem parte? Sim, para mim sim. Disso? Esses direitos, a questão de continuar sendo São comissionado. direitos adquiridos, né? Continuar sendo comissionado. São direitos adquiridos, sim. né? E, na verdade, a estabilidade também abraça isso. A questão toda é que a estabilidade passa. A estabilidade não é eterna. Nós estamos falando de estabilidade de 1 ano após a data de retorno. Aí, nesse caminho, ele relaxa, continua com a doença piora, ele não faz nada, esquece, aí é demitido. Aí buscam o advogado especializado em acidente de trabalho ou outro, para tentar ser reintegrado. Isso o que é importante, né? Isso é uma coisa que é importante. A gente vê pessoas que buscam profissionais que não são específicos para isso. Isso é importantíssimo. Porque às vezes aparece no escritório, a doutora faz isso. Não, isso não é a minha especialidade. Sim. Mas é porque eu conheço como... Não, procure o especialista. Porque ele sabe os meandros e os caminhos de como resolver aquele problema. Perfeito. Porque não é tão simples. Perfeito. Assim. Mesma coisa que procurar um dermatologista para você fazer uma cirurgia cardíaca. Exatamente. Mas quando a gente fala isso na área médica, funciona muito melhor na Sim. cabeça da pessoa. Sim. Mas não identifica isso muitas vezes com o profissional do direito, com o advogado. É verdade. E o profissional tem que ser especializado. Até mesmo porque existem determinadas matérias, você lida com a vida e a saúde da família. Nós estamos falando de um retorno para o trabalho. O trabalho é o sustento da família. Não é qualquer coisa. Então, você não pode entregar determinado tipo de ações para quem realmente não seja especializado. Que não conheça realmente na matéria de acidente de trabalho, que dê a instrução necessária naquele momento mais difícil da vida do profissional. Que é o momento quando ele realmente vive o acidente de trabalho. E é o desespero total. É o desespero total. Meu WhatsApp é o dia todo. O INSS não aponta a qualidade de segurado, mas eu estou trabalhando no banco. O INSS me dá indeferido. O doutor também tem que se bloquear também um pouco. Daqui a pouco quem entra num estresse emocional é o colega. Né? É isso aí. Aí eu te carrego nos meus esportes. Tentar pedalar, tentar dar uma caminhada, eu tento te carregar por lá. Mas tem que manter também realmente a saúde mental, porque são muitos problemas. Os problemas são diários. O que a gente fica muito feliz, né? Infelizmente, a gente conversa aqui, a gente entra no programa e quando a gente olha, a gente já está finalizando o nosso bloco. Mas o que nos deixa muito feliz é que nós temos algumas oportunidades de estar com o Dr. Rafael, não só aqui às quintas-feiras, no Dr. Vê-se Podcast, mas também no programa aos sábados, Casos e Descasos, diretamente da Rede TV do Espírito Santo, às 9 horas da manhã de sábado, e com reprises e vendo quantas vezes quiser lá no canal do YouTube. E na rádio ao vivo. Essa questão da rádio, eu estou com uma questão de agenda, datas realmente, muito apertada, entendeu? Que eu acabei adiando realmente a começar essa semana. Fizemos um teste, porque o programa entra também pelo YouTube ao vivo, na rádio, para ver se a gente consegue começar na semana que vem. Não, e o que eu digo isso, porque que nós ficamos, nós aqui, não só do Dr. Vê-se Podcast, do Sábado é Show, e também para quem está nos assistindo ao vivo, que nós temos você tem vários canais para ser acessado. Sim. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo próprio Sábado é Show, também mandando mensagem lá no próprio Instagram, no próprio canal do YouTube, para tirar dúvidas, para marcar uma consulta, marcar uma entrevista, uma conversa e ver se realmente a pessoa está ali naquele momento de iminência de um acidente de trabalho. Então, eu sei que a grande maioria que nos assiste já sabe os canais de comunicação, que a gente chega até o colega, até o Dr. Rafael, mas passa mais uma vez para quem está nos assistindo como a gente chega até você. Obrigado. O Instagram, então, rafaelfernandes.advogado. Mesma coisa em relação ao YouTube. O que eu peço é que compartilhem, divulguem esse tipo de assunto com seus colegas. Não precisa falar do Dr. Rafael Fernandes, não, mas divulguem. Eu vi lá um advogado falando sobre isso. Ajude o seu colega
que está ficando doente ou já está doente a sair desse fundo do poço, que vai cada vez descer mais se ficarem parados. Muito obrigado de novo. Imagina, todo o programa. Eu é que tenho Prazer que agradecer. estar Obrigada por ser Obrigado. mais uma vez a voz de todos aqueles que não têm voz. E você que está aí de casa, se identificou ou ainda tem um pouquinho de dúvida de medo, será que devo, será que não devo? Vai lá, não tenha medo. Tira sua dúvida, manda uma mensagem para o Dr. Rafael, pergunta para ele, explica para ele o que você está vivendo, que com certeza ele vai lhe responder com o maior carinho. E você ficou com a gente até aqui, eu queria agradecer muito e falar um pouquinho da Caça Vazamentos. A Caça Vazamentos, que é essa empresa sensacional, espetacular, que identifica o vazamento diretamente na sua casa, sem grandes quebra-quebras, sem nenhum quebra-quebra. Eles têm uma tecnologia, tem uma aparelhagem sonar, coisas assim que vocês nem imaginam, que vai lá diretamente no foco do problema e identifica o vazamento na sua casa. Então, se você hoje está passando por algum tipo de vazamento e não sabe, procurou várias empresas, é lá na Caça Vazamentos que você vai identificar e descobrir como era tão simples resolver um problema dentro da sua casa. Então eu quero mandar um abraço para o Naldir Melo e toda a equipe da Caça Vazamentos, e para que você possa entrar em contato com eles diretamente do Instagram, @cacavazamentorsrj. Manda uma mensagem que Naldir vai lhe responder na hora. Tire suas dúvidas e marque um horário para que você identifique onde está o vazamento na sua casa e tenha uma casa linda e feliz. E até já. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco. Tchau, tchau.